Olá, amigos do canal Estudos Espíritas por Angélica e Ricardo. Esperando que estejam todos bem em suas casas, com saúde e prontos para dar continuidade aos estudos semanais, e agradecemos a sua audiência. E como sempre, vamos começar fechando os nossos olhos da carne e levando os nossos olhos do Espírito aos céus e orar. E nada melhor que nesse momento proferirmos na íntegra a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. E venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todos os males, que assim seja, graças a Deus. Aprendei sobre a parábola tirada da figueira. É o que nós estamos falando agora sobre as parábolas. O texto evangélico nos diz: e haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra a angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobreviverão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem numa nuvem com poder e glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque vossa redenção está próxima. Então Jesus disse-lhe essas parábolas aos discípulos: olhai para a figueira e para todas as árvores, quando já começaram a brotar. Vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto já estão o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabeis que o reino de Deus está perto. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe novamente a figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais coma de ti fruto. E seus discípulos ouviram isso. E no dia seguinte ela estava seca. A parábola da figueira faz parte da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. O título bíblico é Figueira Seca, a purificação do templo. Jesus serviu-se dessa comparação para nos lembrar a importância do momento que estamos atravessando e da necessidade de colocarmos em prática todos os ensinamentos por ele ministrados, não só por parte da criatura, mas também por todas as instituições. Nessa passagem, Jesus expulsou os vendilhões do templo, ensinando que a sua casa é casa de oração e não de perdição. Esta parábola é, pois, uma exortação à vigilância e à observância da lei de Deus, e que estejamos prontos, porque o Filho do Homem virá em momento em que ninguém o espera. E o que dizer sobre a figueira? Nome vulgar do Ficus carica. Pequena árvore, por vezes reduzida até um arbusto simples. É originária da região da Mediterrânea. O registro de Lucas nessa parábola refere-se às provações que a humanidade está destinada a passar durante a transição que antecede a era de regeneração. São duas as parábolas da figueira, ditas por Marcos e Lucas, que foi citado, que tratam de assuntos distintos, mas há uma relação entre causa e efeito entre ambas. A primeira figueira está na fase de surgimento de novos brotos quando o verão se aproxima. Simboliza os indivíduos que iniciaram o despertamento dos valores espirituais. Já na segunda parábola, a figueira encontra-se noutro período já coberta de folhagens vistosas, porém ainda destituída de frutos. Trata-se de uma alegoria referente às pessoas que já possuem algum entendimento espiritual, explanam sobre eles, mas são incapazes de produzir frutos, isto é, de exemplificarem aquilo que pregam. A primeira árvore é apenas uma promessa que pode ou não se concretizar em determinado período de tempo. Já a segunda é um projeto que se encontra em fase de execução, mas que fracassa em razão de deficiências intrínsecas nossas. Da mesma forma, o espírito só produzirá no momento certo, depois de ter incorporado valores intelectuais e morais. São conquistas que irão produzir frutos do bem, os quais capacitam a criatura a transformar-se em auxiliar do Pai, como anuncia Paulo aos apóstolos dos gentios em sua primeira carta aos Coríntios, citemos:
porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois a lavoura de Deus e o edifício de Deus, nos falou Paulo. A figueira era na Palestina uma árvore de mais valor, ao lado do trigo, da cevada, do centeio, da azeitona, da amêndoa e tantos outros, constituíam um dos produtos mais importantes da região. Esta árvore, quando não é de ano inteiro, ao aproximar-se o verão, os brotos de suas folhas começam a desaparecer, caracterizando assim a mudança da estação. Para bem assinalar o período de transformação do mundo que precederia a sua vinda, Jesus comparou ao período intermediário entre a primavera e o verão, cujos sinais estão descritos no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, assim como a entrada do verão é assinalada pelos brotos da figueira. É esse sermão profético que se tem cumprido em toda a linha do universo. A começar pela derrocada dos templos, o mundo tem passado por todas as tribulações, como guerras, peste, fome, terremotos, maremotos e tantos outros. Dores e sofrimentos de toda a parte. É importante atentarmos para o seguinte detalhe do relato na parábola. Jesus sentiu fome. Não foi a fome que o assolou, visto que tinha saído da casa de Maria, onde se hospedou, e que com certeza já deveria ter feito sua refeição matinal. Também temos consciência que ele sabia exercer muito bem o domínio absoluto do seu espírito sobre a matéria. Esses brotos de folha da figueira mundo, depois de transformados em vastas folhagens e em deliciosos figos, servirão para o preparo da humanidade a fim da mais apta a receber as instruções do Cristo, não exteriormente, mas em espírito e verdade, conforme nos diz o Evangelho, gravando em sua alma esses talentos com que resgatará o seu passado e conquistará o seu futuro. Em diferentes oportunidades, Jesus utiliza o recurso das alegorias para transmitir um ensinamento moral aos humanos. É o que faz quando identifica os sinais de transformação ocorridos na figueira, em razão da mudança climática, com o progresso da renovação espiritual que, cedo ou tarde, alcançará o espírito. Mas qual a relação entre folhas e frutos? Na antiga Palestina, diziam que os primeiros brotos do fruto da figueira aparecem 2 meses antes das folhas. Neste caso, mesmo não sendo época de figos, a figueira já tinha estrutura para, mesmo fora de época, possuir frutos. Cristo se baseia nessa premissa para lançar uma praga à figueira. Daí, a morte de uma árvore pode estar conectada ao uso do magnetismo. Jesus realmente secou a figueira, será? Se Jesus destruiu as células prejudiciais causadoras das enfermidades, vide a cura dos 10 leprosos, a mulher que sofria de hemorragia, por que não poderia, entre aspas, destruir as células de uma árvore? Mas será que foi isso que ocorreu? Mas por que tal atitude tão incompatível com a natureza amorosa do Cristo, já que ninguém melhor que ele para compreender que não era tempo de figos ainda, lembram-se? Parece-nos que o mais provável seria que Jesus, conhecedor das leis da natureza e sabendo que ela iria morrer, disse-lhe para não dar mais frutos. Não foi ele que matou a figueira, mas ela já estava a definhar. Que tipo então de simbologia essa parábola pode nos expressar? Entre elas, pessoas que aparentam bem, mas na realidade nada produzem de bom. Pessoas que podem ser úteis e não o são. Médiuns que se desviam de sua missão. Quando Jesus amaldiçoa a figueira, ele se dirige à ciência que essa árvore representa, pois a religião que imperava na sua época não servia para ser a legítima herdeira da doutrina renovadora que ela trazia. Por isso, deveria ser condenada à esterilidade. No caso dessa parábola, grandes verdades se ocultam. Há, primeiramente, a predição das calamidades de todo o gênero que assolarão a humanidade e dizimarão-nos a todos. Calamidade decorrente da luta suprema entre o bem e o mal, entre a fé e a incredulidade, entre as ideias progressistas e as retrógradas. Em segundo lugar, há a da difusão por toda a terra do Evangelho. Allan Kardec, no livro A Gênese, no seu capítulo 17, no item 56, nos diz que a figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, mas que, em realidade, nada de bom produzem. Já no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos afirma isso.
Porque a esterilidade é nota destoante, então, nessa parábola. É uma coisa estéril, e essa coisa estéril nada produz, não é verdade? Com o tempo, a obra estéril desaparecerá. Jesus está nessa passagem chamando a nossa atenção para as boas obras, não de aparência, mas de real valor para todos nós. O verniz da caridade nada vale, pois a salvação da alma está presa ao essencial, não ao que aparentamos ser. Daí já caberia uma reflexão nossa. Um centro espírita pode ser considerado uma figueira seca? Já pararam para pensar nisso? Claro que sim. Um centro espírita, se não servir de lenitivo aos que o procuram, pode se tornar uma figueira seca, pois deixou de atender às necessidades dos seus frequentadores. Por isso, cada um de seus integrantes deve se sacrificar para que o todo prevaleça sobre suas opiniões. E no caso do Espiritismo, os princípios doutrinários devem estar sempre em primeiro lugar. Então, como se deve conhecer a árvore? Uma árvore se deve ser conhecida pelos seus frutos. Não é o tamanho, a configuração, a ramagem, os rebentos verdes, as pontas ressequidas, o aspecto brilhante, o aroma atraente. Não é pela aparência exterior, mas pelos frutos, pela utilidade de sua produção. O que realmente vale é a substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância de nosso concurso no bem geral. Há, primeiramente, a predição das calamidades, decorrente da luta suprema entre o bem e o mal, entre a fé e a incredulidade, entre as ideias progressistas e as retrógradas, como já dissemos. Em segundo lugar, a difusão por toda a terra do Evangelho restaurado na sua pureza. Depois, ao reinado do bem, que será o da paz e da fraternidade universal, a derivar de um código moral evangélico posto em prática por todos os povos. Catástrofes e destruições assinalam esse período de transição. Os espíritos orientadores assim se expressam, aspas, preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamais de destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos, nos falou o Evangelho. Os sinais que definem a era de transição e a de regeneração estão simbolizados nesses versículos, aspas, olhai para a figueira e para todas as árvores, quando já começam a brotar, vós sabereis que, vendo-as, que perto já está o verão, como dissemos. A regeneração, por outro lado, será marcada pela transformação moral. As anotações do evangelista Marcos sobre a parábola indicam que a figueira estéril é o símbolo das pessoas inclinadas ao bem, à aquisição de valores espirituais, mas, como já dissemos, incapazes de praticá-las. Simboliza também todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não o são. É necessário, contudo, fazer uma reflexão sobre o conteúdo do versículo 13 do Evangelho de Marcos. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa, e chegando a ela não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. No primeiro momento parece existir uma contradição de ideias, uma vez que, se não era tempo de figos, Jesus só poderia encontrar na figueira apenas folhas. Faz-se necessário explicar o significado do simbolismo para que não se julgue equivocadamente a ação assim seguinte. Nunca mais coma de ti fruto algum, como disse Jesus. A figueira seca e cheia de flores assemelha-se aos indivíduos que receberam a oportunidade de se transformarem para melhor, conseguem discernir entre o falso e o verdadeiro e são portadores de razoável conhecimento. Falam bem atraindo pessoas e até multidões em razão da habilidade pessoal que possuem. São, porém, incapazes de praticar o que recomendam porque não possuem ainda moralidade nem domínio dos assuntos que ensinam. Em geral, são pessoas portadoras de alguma virtude, mas que gostam de impor a sua própria opinião. São personalistas e não se animam a considerar outras opiniões por se julgarem donos da verdade. Aos que se aproximaram deles e, em seguida, decepcionados por não encontrarem nem a fé pregada, nem a consistência dos ensinamentos divulgados, se afastam. A figueira simboliza também todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não o são. O que mais às vezes falta é a verdadeira fé produtiva, que abala as fibras do coração e transporta as montanhas. São árvores cobertas de folhas, mas sem frutos, como dissemos. Por isso é que Jesus o condena à esterilidade. Todos os homens deliberadamente inúteis, por não terem posto em ação os recursos que trazem consigo, serão tratados como a figueira que secou. A figueira não dava frutos porque sua organização celular era insuficiente ou deficiente, e Jesus, conhecendo esse mal, quis dar uma lição aos seus discípulos.
não só para lhes ensinarem a terem fé, mas também para lhes fazer ver os homens e as instituições infrutíferas como aquela árvore e que elas sofreriam as mesmas consequências. Pelo lado filosófico, realça a parábola a necessidade indispensável de prática das boas ações, não só pelas instituições, mas também por nós, homens. Um indivíduo, por mais bem vestido e mais rico que seja, encaramujado no seu egoísmo, é semelhante a uma figueira da qual, nos aproximando, não veremos mais do que apenas folhas. O que precisamos da árvore são os frutos, não é verdade? O que precisamos da religião são as boas obras, ou seja, seus frutos. A religião do Cristo não é a religião das folhas, e sim a dos frutos. O espírito de Caibar Schutel, no livro Parábolas e Ensino de Jesus, nos destaca a aparente contradição de tempo entre os relatos dos evangelhos de Marcos e Mateus citados e ainda a relação desta passagem com a parábola do evangelho de Lucas, porque não haveria motivo para tão sumária execução da figueira, secá-la. Da aparente contradição, Schutel comenta que os antigos, quando se exprimiam sobre a duração de um fato, não eram tão explícitos como nós. Para a expressão no mesmo instante, aplicada ao tempo em que a figueira secou, o período de 5 horas cabia perfeitamente se compreendermos o modo enfático com que foi pronunciada, porque uma árvore, mesmo que cortada pela raiz, não secaria nesse espaço de tempo. Para outra possível contradição, Schutel levanta uma hipótese para o testemunho de Marcos que diz, aspas, as árvores não tinham senão folhas porque não era tempo de figos. Schutel considerou que aquela figueira deveria pertencer às árvores que dão frutos o ano inteiro, porquanto a parábola fala do cultivo e do adubo aplicados. Pela região da passagem, ela encontrava-se em terreno mais fértil para as plantações. Logo, a figueira aparentemente estaria bem situada. Então, por que não dava frutos se adubos e cuidados não lhe faltavam? Porque só vinham troncos, galhos e folhas. Independente das explicações plausíveis, Jesus, em seu ensino, escolhe uma árvore a fim de melhor gravar no ânimo dos seus discípulos a lição que lhes seria útil transmitir, bem assim a todas as gerações que deveriam estudar os evangelhos da verdade e que orientam a nossa vida e nos salvam. O mestre, ao fazer analogia com a figueira seca, deixa claro que a lei de Deus atinge a todos, sendo eterna e irrevogável. Tanto tem ação sobre as árvores, os animais, como também sobre as criaturas humanas. Essa lei que rege na figueira a produção dos frutos é a mesma lei que rege nos homens a produção das nossas boas obras. Esta parábola é, pois, uma exortação à vigilância. O Filho do Homem virá num momento em que ninguém o espera, como já dissemos. O serviço é de plantação e edificação, reclamando um esforço pessoal e boa vontade para com todos, porquanto em conformidade com a própria simbologia do apóstolo, o vegetal pede tempo e carinho para desenvolver-se. Uma árvore sem frutos é uma árvore inútil, estéril, que não trabalha. Uma alma também sem virtudes é semelhante à figueira na qual Jesus não encontra frutos. Há, portanto, frutos de árvores e frutos de almas, frutos que alimentam corpos e frutos que alimentam os espíritos. Todos são frutos indispensáveis à vida, tanto dos corpos como das almas. Assim, as almas sem bons sentimentos e sem virtudes divinas, caridosas, generosas e celestiais, hão de forçosamente sofrer as mesmas consequências ocorridas à figueira que, por não dar frutos, secou. Muitas vezes encontramos-nos em fase de execução, mas fracassamos em razão de deficiências intrínsecas nossas. Da mesma forma, o Espírito só produzirá no momento certo. São conquistas que irão produzir frutos do bem, os quais capacitarão a criatura a transformar-se e em auxiliar o nosso Pai. Por isso, há necessidade de sempre se praticar as boas ações. Então, qual a conclusão que deveríamos tirar dessa parábola? A vida de aparências caridosas pode enganar aos homens, pode até fazer prosélitos, mas não consegue enganar a Deus, que é eminentemente sabedoria e justiça. Essa é a lição que devemos extrair dessa parábola. Vamos terminar com uma historinha que tem a ver com o nosso estudo, e ela se chama a Parábola do Espinheiro. Vamos falá-la. Certo dia, as árvores saíram para ungir um rei para si. Disseram então a oliveira, seja nosso rei. A oliveira, porém, respondeu, deveria eu renunciar ao meu azeite, com o qual se presta honra aos deuses e aos homens, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram, venha ser nosso rei, por favor. A figueira, porém, respondeu, deveria eu renunciar ao meu fruto saboroso e doce para dominar sobre as árvores? Depois as árvores voltaram a dizer,
venha ser o nosso rei assim mesmo. A videira novamente respondeu: deveria eu renunciar ao meu vizinho que alegra os deuses e os homens para ter domínio sobre as árvores? Finalmente, todas as árvores disseram novamente ao espinheiro: sim, venha ser o nosso rei. E o espinheiro respondeu novamente: se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venham abrigar-se à minha sombra. E a figueira seca representa exatamente a consequência dolorosa da nossa invigilância contra os recursos que possuímos. Bela historinha. O erro da figueira seca não foi estar desprovida de frutos, pois, como vimos, não era tempo de frutos. Mas o problema foi querer ser mais ou parecer ser mais do que as outras figueiras sem o ser. Somos todos filhos do nosso Pai Celeste, somos iguais, portanto. Não há ninguém melhor do que ninguém. Ele é nosso agricultor, cuidará de nós, para que no tempo certo apresentemos nossos frutos em amor. Essa parábola nos mostra a verdade de que se um simples homem se importou com a figueira estéril, de tal modo que se comprometeu a trabalhar nela por mais um ano, mais ainda Deus se importa com um homem que se mostra magnânimo e paciente. Porém, sua aparência tem um certo tempo e limite. Aqui aprendemos que Deus é misericordioso, mas chegará o tempo do dia do juízo final que ele chegará. Hoje os homens estão vivendo num tempo de oportunidades, mas chegará o momento em que a oportunidade de salvação será tirada, pois acabou-se. A figueira estéril será cortada e se perderá para sempre. A parábola termina e nada é dito se a figueira finalmente produziu fruto ou se foi cortada. Claro que isso foi intencional, ou seja, com isso Jesus propôs que cada um analise sua própria vida, se fomos como uma figueira estéril ou se somos como uma árvore frutífera. Não temos que esperar o momento oportuno. Todo tempo é bom para a produção de boas obras. Então reflita muito sobre essa parábola. E agora, fechando novamente os nossos olhos, vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, na terra e em todo o mundo espiritual, santificado e bendito sempre seja o vosso nome. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, o pão que revigora as forças físicas, mas dai-nos também o pão para o Espírito. Perdoai as nossas dívidas, mas ensinai-nos antes merecer o vosso perdão, perdoando aqueles que tripudiam sobre nossas dores, espezinham nossos corações e destroem as nossas ilusões. Que possamos perdoá-los não com os lábios e sim com o coração. Afastai do nosso caminho todo sentimento contrário à caridade, que a luz e que o imenso amor do nosso Mestre Jesus nos envolva uma vez mais. Que esse Pai Nosso seja dadivoso para todos aqueles que sofrem, como espíritas encarnados ou desencarnados. Que uma partícula desse Pai Nosso vá até os cárceres, onde lá sofrem e lá também merecidamente podem ser regenerados pelo erro que cometeram, que chegue também até os seus familiares e os nossos familiares, dando-nos consolo e esperança, que vá até os hospícios iluminando os cérebros conturbados que ali se encontram em tratamento, que chegue aos hospitais onde muitos choram, sofrem dores do corpo e da alma, sem o consolo de um gesto, de uma palavra amiga, e lá também aos profissionais que os cuidam. Que cheguem a todos aqueles que nesse momento transpõem o pórtico da vida terrena para a vida espiritual, que tenham um guia, o vosso perdão e a aceitação de sua condição. Que esse Pai Nosso chegue aos dirigentes de todas as nações e de todos os povos, especialmente para o nosso Brasil, para que as guerras sejam evitadas e a paz seja sempre cultivada por todos. Tende piedade, Senhor, daqueles que até esta hora não tiveram um pedaço de pão. Abençoe as crianças e os idosos, seres mais frágeis e mais necessitados de nossa atenção. Abençoe o nosso planeta e a natureza que sempre nos faz tão bem. E nos envolva, Mestre, na Tua paz, abençoando nossos lares, famílias, fluidificando nossas águas e deixando em cada um de nós a força do Teu imenso amor. Se você gostou, clique no positivo, nos faça um comentário ou críticas, é importantíssimo para nós. E se ainda não se inscreveu no canal, faça-o. E se possível, indique-o a um amigo seu. E toda quarta-feira vocês receberão uma nova passagem. Fiquem com Deus, muita paz, muito obrigado.